Olá novamente, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade na exposição do livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos considerar o capítulo 3, apenas a parte A do verso 3 do capítulo 3. Então, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Capítulo 3, vamos considerar a parte 3 do verso, a parte A do verso 3. Parte A do verso 3. Lembra do que ele fez e do que fará. A memória, resumidamente, a memória é a faculdade através do qual se consegue reter ou lembrar do passado. É uma recordação de algo que já ocorreu. Isso é uma definição bem simples e superficial do que é a memória. Porém, Agostinho de Hipona, um pai da igreja que viveu no meados do século IV, início do século V, refletiu, era um filósofo cristão que refletiu muito sobre esta ferramenta do pensamento humano, sobre a memória. Nessas reflexões, esse homem de Deus ilustrava a memória como se fosse ora um palácio, por vezes ele ilustrava como um palácio, ora como um campo, afirmando que neste lugar, é uma ilustração, neste lugar, neste palácio e neste campo, estava escondido, estava tudo que nós pensamos. A ideia do campo em adição ao palácio, porque não só um palácio, mas também ele ilustrou como um campo, servia para revelar que a memória não só é algo em que você deposita coisas, mas também é uma espécie de solo, onde as coisas crescem e onde o espaço onde o eu se forma. Isso porque pode parecer confuso e muito filosófico, mas quando nós refletimos um pouco, quantas vezes nós tentamos lembrar de algo do passado e na hora que nós vamos buscar, aquela lembrança não é exatamente como aquilo aconteceu? Muitas vezes. Logo, para Agostinho, a memória era um espaço complexo. E ele traduz essa complexidade no seguinte texto: quando estou aí, eu penso, não eu, Agostinho, quando estou aí, penso, ou seja, acesso à memória, quando eu estou na memória, peço que me seja apresentado aquilo que quero. Umas coisas surgem imediatamente, outras são procuradas por mais tempo e são arrancadas dos mais secretos escaninhos. Outras ainda se precipitam como cardume. Quando uma memória é pedida e procurada, outras saltam no meio, como que dizendo, sou eu, sou eu. Lembrar, para Agostinho, era trazer algo do coração para a face, o que ele chamava de face da lembrança. É o pensamento superficial. Só que nessa reflexão não podia ser diferente. Quando Agostinho refletia sobre a questão da memória, ele também entendia que quando nós lembramos de Deus, a nossa memória deixa de ser apenas um campo e um palácio e se torna um santuário onde Deus habita. Ele disse assim certa vez: em que lugar da memória Deus permanece? Mas onde está a minha memória, Senhor? Onde é que nela estás? Que habitação fabricastes para ti? Que santuário edificastes para ti? Tu concedeste esta honra à memória de permanecerdes nela? Em que lugar dela tu permaneces? Mas em que lugar dela permaneces? É o que eu estou a considerar. Podemos lembrar de Deus, sabemos disso.
Logo também, de alguma forma, Deus permanece em nossa memória. É o que nós vamos ver hoje na sequência da oração do profeta Abacuque. Abacuque, nessa oração, que é um salmo, como eu já tenho dito aqui, vai fazer uma busca em sua memória em imagens que exaltam a glória de Deus, para encorajar o povo naquele tempo difícil que estaria por vir. Então vamos finalmente ler a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, verso 3. Hoje nós vamos considerar a parte A, mas eu vou ler o verso todo para entendimento. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela nos revela sabedoria e entendimento. Nos edifica por meio dela nessa noite, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que, diante de um terrível juízo revelado por Deus, no capítulo 1, o profeta Abacuque muito se preocupou com o povo e chegou a se desesperar, entendendo que todos morreriam. E, em razão desse entendimento, ele ora ao Senhor, apela ao Senhor, questiona se os planos do Senhor não são severos demais. Deus responde no capítulo 2, verso 4, o ímpio está envaidecido, que é esse versículo, é o versículo que sustenta, é o versículo central dessa carta, desse livro. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Quando ele achava que o povo ia morrer, Deus revela para ele que o justo viveria pela sua fidelidade. Assim como revela que o desejo dos povos que viriam dominar, os judeus, o povo de Judá, eles não eram bons. Como consequência de não serem bons, sofreriam castigo. E esse castigo ele revela nos 5 ais que nós consideramos no capítulo 2. Nós já estamos em um outro momento, quando o profeta Abacuque entendeu os planos de Deus e agora o seu comportamento mudou. Nós vimos que essa mudança em Abacuque foi total, de modo que antes ele orava questionando os planos do Senhor, agora ele ora a favor dos planos do Senhor, pedindo que o Senhor realize o quanto antes os seus planos. É o que nós consideramos na mensagem última desse livro, quando vimos o capítulo 3, versículo 2. Diz assim, volta um pouquinho no texto, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Está resumindo o que eu acabei de falar. E ele diz, aviva, e aqui é a mudança de comportamento, aviva a tua obra, ó Senhor. Então ele, ao invés de ficar preocupado com o que a obra do Senhor ia fazer, ele está alarmado, mas agora ele confia no Senhor, confia nos planos do Senhor e ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor. Hoje, nós vamos continuar considerando essa bela oração que o profeta Abacuque faz no capítulo 3, que era uma oração e ao mesmo tempo um salmo a ser entoado no templo pelo povo de Deus. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite é, lembra das obras do passado. Está tudo na parte A desse verso 3. Deus veio de Temã, o santo veio de Parã. De maneira dramática, o profeta passa a descrever em sua oração a vinda do Senhor em toda a sua glória e efeitos incríveis deste acontecimento e sobre a natureza e sobre as nações. É o que nós vamos ver na continuidade, não especificamente hoje. Na medida que o Senhor vai chegando mais e mais perto, ao que você vai ver até o verso 7 e avançando um pouco mais, parece que ele está narrando a vinda do Senhor, e na medida que o Senhor se aproxima, os efeitos da presença de Deus se tornam mais dramáticos. Só que hoje nós vamos considerar o começo dessa trajetória. É da onde Deus parte, segundo a oração do profeta Abacuque. Ele diz,
Deus veio de Temã e do Monte Parã. É curioso notar que o profeta ele não está destacando primeiramente que Deus veio do céu, que Deus veio do infinito, mas ele destaca dois locais reais, dois locais verdadeiros que estavam ali naquela região. A ideia do profeta Abacuque aqui é que, ao dizer que o Senhor vem de Temã e do Monte Parã, é que por meio dessas recordações, o profeta Abacuque está indo buscar em sua memória passos nos quais Deus traçou com o povo de Israel. Vou repetir, que acho que ficou um pouco confuso. Quando o profeta Abacuque diz que Deus veio de Temã e do Monte Parã, ele está fazendo referência a ações de Deus no passado. Esses dois locais designam os limites da jornada do povo de Israel no deserto. Temã geralmente é associada à região de Edom, onde você vai ver em Amós, capítulo 1, verso 12, por exemplo. Ainda que possa se referir também mais ao sul, de forma mais geral, como vem em Josué, capítulo 12, verso 3, Isaías 43, verso 6. O Monte Parã é uma área, o Parã, na verdade, onde fica o monte, é uma área do deserto na região do Sinai. E ali também pega parte do Egito. Esses dois lugares, então, Abacuque está revelando com o objetivo de recordar intervenções, ações do Senhor na época que o povo caminhava, o povo de Israel caminhava, que saiu da escravidão do Egito até chegar à terra prometida. Foi nessa região, por exemplo, nessa área dessa região citada aqui, que Deus apareceu a Moisés, que a glória de Deus fez tremer o monte, que Deus se manifestou para livrar Israel do cativeiro egípcio. Foi nessa área, dessas regiões, que o povo de Deus saiu, que a posse da terra prometida saiu daqueles povos e passou para a mão do povo de Deus. O que Abacuque está fazendo é que, diante da adversidade que vai vir sobre aquele povo, ele quer lembrar, por meio dessa oração e desse louvor, que Deus já agiu. O que Deus já fez. Quem é o Deus a quem nós clamamos? Ele está dizendo em poucas palavras, ele está dizendo, o Deus a quem nós oramos, a quem nós estamos louvando agora, é o Deus que nos tirou da escravidão do Egito. Foi o Deus que, contra todas as perspectivas, nos entregou a terra prometida. Esse é o Deus em que nós podemos confiar. É por isso, e agora fica bem claro, que você consegue entender a que obras o profeta Abacuque está se referindo lá no verso 2, quando ele diz, realiza, no meio do verso 2, capítulo 3, verso 2, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Que obras ele está falando? Ele está falando, quando ele cita essa região de Parã acho que é Parã, Temã e do Monte Parã, ele está falando dessas obras que o Senhor conduziu naquela região. E é essas obras que o Senhor clama que agora Ele o faça novamente. Em um futuro muito próximo do profeta Abacuque, o povo de Judá sofreria grande devastação. Mas agora, com o profeta, o sacerdote deles, revelando essa oração, eles podiam passar por toda essa adversidade, confiando que o Senhor veio, e também confiando que Ele viria novamente. É surpreendente a revelação sobre esse Deus que o profeta Abacuque recebe. Ele veio. Nós lemos aí que Deus veio. O que ele está querendo dizer especificamente com essa palavra veio? É simplesmente um deslocar de um lugar para o outro? Não. Essa palavra no hebraico ela tem um significado um pouco maior. É o vir no sentido de enfrentar os inimigos.
É isso que o profeta Abacuque está destacando. Quando ele diz que Deus veio, ele está dizendo que no passado, Deus já veio enfrentar os nossos inimigos. Ele quer encorajar o povo. Você vai ter uma noção disso quando ao próprio profeta Abacuque foi revelado lá no capítulo 2, verso 2 e 3, o seguinte. Volta um pouquinho, capítulo 2, verso 2 e 3. Então o Senhor me respondeu. Isso aqui foi logo depois que o profeta Abacuque questionou os planos do Senhor. Ele diz: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente. Pois a visão, qual era a visão que ele está se referindo? Que viria juízo sobre o povo de Judá, por meio dos caldeus, mas depois viria juízo também sobre os caldeus. Ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Enquanto o povo está se preparando para um sofrimento que viria pela mão dos caldeus, Abacuque destaca: o nosso Senhor veio, Ele age. Aqui tem várias aplicações que nós podemos fazer desse texto. Todas especialmente sobre a nossa memória. O que nós buscamos em nossa memória em tempo de dificuldades? O que nós buscamos em nossa memória quando nós estamos ansiosos? O que nós buscamos em nossa memória quando nós estamos tristes? O que nós temos em nossa memória quando nós estamos andando em pecado? Lembrem-se sempre nessas circunstâncias. Lembrem-se sempre nas dificuldades, o caráter e as obras de Deus no passado. Porque por meio dela, nós podemos aprender e saber como viver no presente. O fundamento da nossa fé são obras de coisas que aconteceram no passado. A nossa fé está sustentada, acima de tudo, na crença na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Olha a importância de lembrar. Lembre o que Deus já fez. Nós conhecemos Deus na medida das obras que Ele já realizou. E por causa das obras que Ele já realizou, nós podemos confiar nas obras que Ele irá realizar. Por isso é tão importante lembrar. Por isso que Abacuque louvava, lembrando ao povo quem era o Deus dele. Nós, como cristãos, não podemos andar desesperados na medida que nós lembramos quem é o nosso Deus. Lembrem-se o que Deus já fez. Ele prometeu um Salvador desde Gênesis. E Ele preservou a família de Noé no dilúvio. Ele multiplicou a descendência de Abraão. Ele preservou o povo no tempo de José. Ele libertou com forte mão o povo da escravidão no Egito. Ele conduziu o povo até a Terra Santa. Ele levantou o reinado de Davi. Ele preservou o povo de Judá na Babilônia. Séculos depois, na plenitude dos tempos, Ele enviou o Messias prometido, Deus, homem, Jesus Cristo, seu Filho. Lembre como Jesus morreu para salvar todo o que nele crê. Lembra como Jesus ressuscitou no terceiro dia. Lembra como Ele subiu aos céus. Lembra como Ele concedeu o Espírito à igreja. Lembra como o Espírito Santo capacitou a igreja para se expandir de poucos homens a alcançar o mundo inteiro. Lembra como o Espírito Santo foi no decorrer da história da igreja, regenerando o coração dos eleitos de Deus. Lembra como um dia você ouviu a pregação do Evangelho e o Espírito Santo lhe capacitou a crer, tirou a venda dos seus olhos. Lembra como Ele, o Espírito Santo, te convence do pecado. Lembra como Ele, o Espírito Santo, lhe dá forças para vencer as suas lutas. Lembra como Ele, o Espírito Santo, é o consolo bem presente no momento da angústia. Notaram o caráter trinitário da mão de Deus
cuidando e conduzindo o povo dele, desde as coisas mais grandiosas até o pequeno cuidado que ele tem com você. Essas são as obras do Deus Trino no passado, tanto do mundo como na nossa vida. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Primeiro, deve nos ensinar uma grande humildade, porque olha como Deus conduz pela sua misericórdia todas as coisas para nos salvar. Por que humildade tem a ver com isso? Porque nós só somos salvos por Deus porque nós precisamos ser salvos. Nós somos, para dizer bem duramente, nós somos terríveis. Nós somos maus desde a mais tenridade. Nós somos pecadores, intentamos o mal, cometemos o mal, proclamamos o mal desde pequeno. Mas Deus conduz a história para seu povo. E Ele salva. E Ele é misericordioso. E um dia Ele foi conosco, com muitos de nós aqui, eu creio nisso. E Ele ainda vai ser muito mais. Então que nós tenhamos um coração humilde. Agora essa obra toda, reconhecer toda essa obra que o Senhor fez conosco, deve nos trazer também um caráter santo, de andar em santidade. Ele não fez para que você viva a sua vida como você bem entende e depois só ir para o céu e lá viver também como bem entende. Não, Ele fez uma transformação completa e glória a Deus por isso. Nós éramos terríveis. E lembrar do passado deve nos trazer também paciência. Quantos anos o povo ficou preso no Egito? 400 anos. Quantos anos desde a última revelação do Antigo Testamento até a chegada do Messias? 400 anos aproximadamente. Mas Deus deixou de cumprir alguma promessa? Não. O Deus que fez no passado pode fazer de novo. Amém? Por isso o segundo ponto diz o seguinte: lembras das promessas para o futuro. Está na mesma parte A. Deus veio de Temã, só que eu vou focar mais no segundo, depois da vírgula. Essa parte, o santo veio do Monte Parã. Trazer a memória e dizer que Deus veio, lembra que eu disse aqui, não quer dizer que Deus só veio de um lugar para outro. Deus foi lá no Egito. Não, tem a ver com a ação que Deus foi realizar. Livrar o povo de Deus contra os inimigos. Em um contexto ampliado, os inimigos a quem, num contexto restrito, os inimigos a quem Abacuque se refere era o povo caldeu, que Deus ia preservar o povo de Judá, mesmo diante da invasão do povo caldeu. Então, em um sentido restrito. Mas essa promessa do Deus, essa promessa de Deus de que o justo viveria pela fé, ela tem um sentido muito mais abrangente. Porque a ideia era encorajar o povo de que ele sempre agiria em favor do povo dele, Deus, como já havia agido no passado. Por isso que ele diz: o santo veio. Dizer que Deus tem como atributo a santidade é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. E como separado do pecado, logicamente, é necessário que Deus sempre traga juízo ao pecado, independente do povo ou da época. É por isso que o versículo 4 do capítulo 2, que é central, como eu já repeti várias vezes, ele diz que os desejos daqueles que viriam dos caldeus não eram bons. Mas não é só para dizer, eu não gosto do que eles desejam. Não, quando Deus define que algo não é bom, obrigatoriamente como santo e justo, Ele tem que trazer juízo sobre aquilo, está implícito. Então, quando Ele diz que os desejos não são bons dos caldeus, Ele está dizendo que o santo Deus vai agir também vir sobre aqueles inimigos, os caldeus. Mas quando você aumenta o parâmetro desse texto,
É interessante notar um detalhe. Essa palavra, o justo viverá pela sua fidelidade, ela é repetida em pelo menos mais 3 vezes na Escritura. Não, são em mais 3 vezes. Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11 e Hebreus capítulo 10, verso 38. O que isso traz para nós? Qual é a intenção do Espírito Santo quando conduziu homens diferentes, em tempos diferentes, a repetir esse mesmo texto? O justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. A intenção é mostrar que aquela ação, aquela promessa, ela tinha um cumprimento ali, no tempo do profeta Abacuque, mas também ela tem um cumprimento perene. Sempre o santo Deus virá sobre os ímpios e o justo viverá pela fé. Pode demorar um pouco, pode demorar muito, mas sempre o santo virá sobre os ímpios e o justo viverá pela fé. Logo, o Deus de Israel é o santo, e é essencial ao caráter de santo de Deus não tolerar o mal, e ele vai trazer sempre perfeita justiça. A santidade de Deus traça um parâmetro que seu povo deve imitar. Por isso ele ordena: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Os crentes da nova aliança, os cristãos, também devem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá a Deus. Ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Neste processo de santificação, a disciplina de Deus vem sobre o seu povo e o castigo sobre os ímpios, porque os desejos dos ímpios não são bons, mas o justo viverá pela fé. Notem que Deus, ele tem 2 tratamentos. A justiça de Deus, ela sempre se cumpre. A santidade de Deus, ela sempre vai gerar efeito contra o pecado. Não pensa que existe pecado que não foi pago, que existe pecado que saiu gratuito, que existe um pecadinho que você cometeu que não tem problema nenhum. Não. Ou, só tem 2 opções. Ou, um dia você vai ser eternamente castigado pelo seu pecado, ou Cristo sofreu uma morte de cruz e a ira de Deus na cruz do Calvário pelo seu pecado. Não existe pecado que cai para fora do juízo de Deus. Não existe pecado que foge da santidade de Deus. Ou Cristo recebeu na cruz, ou você, o pecador, vai receber um dia o juízo desse santo Deus que veio e virá. No Sinai, Israel ouvia o que tinha que ser santos, porque Deus era santo. Na nova aliança, na renovação da aliança com Josué, disse que a palavra do Senhor revelou a Josué que eles deveriam permanecer santos para que o Senhor não os abandonasse. Abacuque, depois que o povo muito abandonou a aliança que foi renovada em Josué, agora diz que o santo vem, porque o povo que se afastou de Deus, a justiça de Deus chegaria até eles. Na nova aliança, os crentes são encorajados a manter firme a sua profissão de fé, visto que aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, verso 37. E como o crente faz isso? Porque o crente tem que viver em santidade para pagar algo a Deus? Não. Os pecados foram pagos em Cristo Jesus. Mas o crente deve viver em santidade, em gratidão e amor ao Deus que lhe salvou. E o amor bíblico é expresso em obediência por aquele. Você obedece não para ser salvo, você obedece porque você foi salvo, porque você entendeu o amor que Deus que operou na sua vida no passado. Aqui também tem importantes aplicações trazidas pela nossa memória.
eu fico muito feliz, eu fico encorajado quando tem um momento de oração, e o momento de oração aqui que não é combinado, a gente não combina nada, fala exatamente sobre o que eu vou falar em algum momento na pregação. Isso revela o Senhor conduzindo a mensagem a ser dita no culto. Foi dito aqui pela Robertinha, que eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas que às vezes nós esquecemos que temos um pai cuidadoso que cuida de nós e etc. É verdade, às vezes nós esquecemos que temos um pai e vivemos como criança, que quando o pai sai, acha que pode fazer o que bem entende, que quando o pai não está no campo de visão, acha que pode viver da forma que melhor lhe agrada. Só que a palavra do Senhor nos revela que um dia esse pai vai voltar. E pior, a palavra do Senhor nos revela que o olhar desse pai nunca saiu de sobre nós. A verdade é que 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E aqui ele está falando com crente, de forma geral, mas com crente também, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós temos um pai que já veio, lembre da importância de saber que ele veio, mas também lembre da importância de saber as promessas na Escritura de que ele virá. Lembrem também da importância de saber que ele nos olha, nos vê a qualquer tempo, ele é onipresente, onisciente. Como está a sua vida, meu querido, minha querida? Como é que está a sua vida? Será que você está vivendo de forma como quem espera a chegada do Pai? Tudo arrumou tudinho. Está tudo arrumado, a bagunça está arrumada. Eu estou esperando o meu Pai, o santo que vai voltar. Será que eu estou esperando separado do pecado? Porque o meu Pai é santo. Ou estou esperando manchado pelo pecado? Será que eu estou esperando meu pai andando em murmuração, em fofoca, imoralidade sexual, maledicência, orgulho, preguiça? Será que é assim que eu estou esperando meu pai? Será que este é o comportamento de quem espera que o santo um dia virá? De outro lado, da mesma maneira que serve para nos encorajar a mudar naquilo que for necessário, saber que Deus vai voltar, fazer que Cristo vai voltar, saber que Ele nos observa, aqui é o princípio do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu sei que o Senhor me observa a todo tempo, então eu tenho que andar em temor do Senhor. Mas esse temor do Senhor também deve saber que o Senhor está sempre diante de nós, deve nos encorajar, porque Ele vai voltar. Nós, os crentes, em alguma medida, maiores ou menores, estamos sofrendo no mundo. Você pode ter até uma vida boa, uma vida tranquila, mas se você é verdadeiramente crente, de alguma forma você deve sofrer nesse mundo. Ninguém passa a vida sem sofrer, isso é fato. Nem deve passar, nem é promessa de que você vai passar. Mas, se você olhar para o mundo, como as coisas acontecem, como os homens se comportam, como a justiça não é respeitada, como a impunidade prevalece, como o que é errado é chamado de certo e o que é certo é chamado de errado, de alguma forma você tem que se entristecer com essas coisas. Só que, ao mesmo tempo que nós estamos tristes, nós somos encorajados, porque sabemos que um dia o Senhor virá e trará justiça sobre tudo que não é santo, porque o santo que veio virá. Lembre-se disso. Lembre-se e sejam encorajados e fortalecidos pelas promessas do Senhor. Olha que maravilha! Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 5. Se você não tem marcado, marque na sua escritura esse texto. É a promessa final, quando tudo se cumprir.
Quando todas as promessas se cumprirem, então chegou o fim, em que o santo finalmente expurgou o pecado. E olha o que acontece. Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 5. 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aqui, a promessa derradeira. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olhe para trás, para o que o seu Deus já fez, e olhe para frente, pelo que Ele promete que irá fazer, e que isso nos molde. Caminhando para a conclusão, se você não teve ainda a sua memória transformada de um campo ou de um palácio, como dizia Agostinho, para um templo da habitação do Senhor, sobre você um dia virá o santo. E ai de você naquele dia. Ai de todo aquele que não abrir a sua mente e o seu coração para Jesus Cristo. Por isso, creia em Cristo e se arrependa dos seus pecados. Deixe Ele habitar na sua mente, na sua memória. Para nós, crentes, quando olhamos para dentro da nossa memória, que sejamos capazes de perceber ela como o templo de Deus. Entende agora? O templo do Espírito Santo. Nós podemos buscar Deus dentro de nós, para que possamos extrair memórias que nos ajudem nos tempos da angústia, como Abacuque orientava para o povo. Para os crentes, finalizo com um conselho do autor de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, que é andar em santidade, tá? Parêntese meu. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Em nome de Jesus. Amém.